Eu, sinceramente, nunca tive contato com meu pai. Diferentemente das histórias por aí que a pessoa foi criada pela mãe solo, passando às vezes dificuldade, perrengue, coisas do tipo, comigo foi totalmente diferente. A minha mãe, ela começou a ter uma qualidade de vida maravilhosa quando eu ainda tinha 2 aninhos de idade. Ela trabalhava numa multinacional, trabalhava com logística, com importação de mercadoria em grande escala, coisas de empresário. E eu cresci dentro de uma casa muito, 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 muito grande, próximo à capital, né? Porque a gente não mora dentro da capital, a gente mora um pouquinho distante, num condomínio fechado. E a nossa vida sempre foi uma vida muito gostosa, de não faltar nada de comida, ir nos melhores lugares, ter as melhores roupas. E a minha mãe, ela é sozinha na nossa cidade, né? O meu pai, ele mora fora do país, então eu nem lembro quando eu vi meu pai a primeira ou a última vez. E há poucas vezes eu falei com a minha mãe sobre ele também. Ele parece ser um cara legal, interessante, mas minha mãe sempre deixou muito claro que ele não fazia tanta questão de mim, porque o certo era ele me procurar e não eu procurar ele. Que eu só deveria procurá-lo se ele tivesse me procurado na infância, que foi algo que não aconteceu, mas que eu poderia ficar à vontade. Mas essa nem é a história, não quero falar sobre o meu pai aqui nesse vídeo. O negócio é que eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e a vida inteira eu sempre tive cuidadoras. Sabe? Eu sempre tive babás, sempre teve empregada, passadeira, sabe? Na minha casa aí vem o cara do jardim, vem o cara da piscina. Minha casa sempre teve muitos funcionários, muitas pessoas, só que de fato só tinha eu e a minha mãe. E outra coisa também é que a minha mãe, ela fazia um serviço aqui nessa empresa, aí às vezes ela era mandada tipo lá pro Nordeste do Brasil, e aí a gente tinha que ir, aí a gente voltava a alugar uma casa muito grande novamente, novos funcionários. Então, eu nunca senti que eu tinha raízes no lugar ou que eu criar um laço de amor com as pessoas que cuidavam de mim, porque sempre eram pessoas diferentes. Graças a Deus, não tenho no meu histórico nada sobre assédio, sobre abuso, sobre nada do tipo. Só tem uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 8 anos de idade, que é o que eu quero contar pra vocês. A gente tinha se mudado para uma cidade lá no Nordeste mesmo, bem próximo da praia, uma praia bonita, paradisíaca, mas que como a cidade não estava desenvolvida, minha mãe estava nesse projeto, né, para poder montar essa estrutura, para poder levar uma indústria para lá, que minha mãe trabalhava com essas coisas, trabalha ainda com essas coisas, a gente alugou uma big de uma casa muito grande, muito, muito, muito grande mesmo, que era praticamente na praia. E a gente não tinha vizinhos, não tinha, tipo, população perto, sabe? Era todo mundo. E os vizinhos que eu tinha eram pessoas, assim, que moravam em casas meio cabanas, totalmente diferente da minha realidade. E aquilo pra mim era muito diferente, muito, muito diferente. Porque mesmo que eu já morei em várias cidades com a mamãe, as cidades eram cidades normais, tinha rua, tinha asfalto, tinha gente. A gente chegou até a morar uma vez na praia, mas foi muito rapidinho, foi papo de 3 meses. A gente morou num apartamento. Então, assim, era a primeira vez que eu tava vivendo uma outra realidade. E por mais que eu amasse aquilo, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito sozinha. Porque eu não tinha amigas, não dava tempo de fazer amigas, entende? Não dava tempo de criar, da minha mãe, criar um laço com a mãe de uma outra amiguinha. Porque hoje eu entendo que as mães que precisam fazer amizades para as amiguinhas virarem amiguinhas, né? Elas têm que ali criar um vínculo, uma comunicação. E minha mãe, ela nunca teve tempo suficiente, talvez, de ter essa comunicação com as mães para criar amigo, mas ela nunca me deixou faltar nada. E eu entendo também que ela era sozinha, né? Inclusive, a minha mãe sempre mandou dinheiro para os meus avós também moravam no interior, numa cidade no Brasil, então assim, não tinha muito para onde a gente correr, nem muito o que a gente fazer, sabe? Acontece que essa casa, ela era muito grande, mas como a gente vivia mais isolado, a minha mãe não contratou aquele tanto de pessoas para fazer parte da minha vida, da minha rotina. Até porque ela que me levava e me buscava na escola, coisa que ela fez poucas vezes, porque ela não tinha tempo, então eu ia de van e voltava de van. Ali ela me levava e me buscava. A gente também adaptou um outro carro, 4x4, porque, gente, tinha rua que era de areia, tá entendendo? Ruas que não eram asfaltadas, que era areia molhada. Então, era muito diferente. A cidade, a vila, os mercados, a farmácia, tudo era muito simplesinho, sabe? Era tudo muito. As pessoas
que não tinha condição de vida ainda. E a gente ficava a uns 300 quilômetros da capital mesmo, sabe? Da cidade grande, então a gente ficava um pouquinho longe. Enfim, acaba que a gente morando ali, a minha mãe me apresenta a minha nova cuidadora, a minha nova babá. Ela era super bonita, muito linda mesmo. Sinceramente, era uma beleza que eu sempre admirei. Sabe? Que, tipo, quando eu assistia filme com a mamãe, ou às vezes que eu assistia desenho no meu tablet, coisas do tipo, quando eu via mulheres, assim, eu sempre achei ela muito bonita. Ela parecia americana, tipo, branca, loira, do olho azul, cabelo liso, praiana. E ela se demonstrou muito carinhosa comigo, muito amável, né? E ela foi muito a minha amiga, muito, muito a minha amiga. O tempo foi passando e ela fazia as coisas comigo, ela fazia as coisas pra mim. E detalhe, ela cuidava de mim, mas tinha a moça na minha casa, a empregada que limpava a casa, porque a babá não fazia as duas coisas, entendeu? Quem cuidava de mim ficava por conta de cuidar de mim. Me vigiar às vezes brincando, ver a hora que eu voltei da escola, se eu comi, se eu fiz tarefa de casa, se eu já tomei banho, se minha roupa tá limpa, coisas do tipo. Já a moça que trabalhava na casa fazia coisas na casa, entendeu? Se tem compras, tem produto de limpeza, se o banheiro tá lavado, coisas do tipo. E eu tinha essas duas pessoas dentro da minha casa. A que cuidava da minha casa, ela era extremamente calada. A gente não tinha muita comunicação. Já a minha babá, ela era minha melhor amiga. Eu lembro que a gente ia pra praia e a gente brincava muito juntas, sabe? A gente brincava de areia, a gente brincava de construir castelo, a gente brincava de várias coisas legais. Eu lembro que uma vez, já tava bem tarde, minha mãe não tinha chegado ao serviço ainda, e porque minha mãe, ela ia pra obra, e a obra ficava, tipo, a uns 30 quilômetros da nossa casa. Então também não ficava tão pertinho assim, mas até que ficava perto. Eu lembro que era mais ou menos umas 6h30, 7 horas da noite, a maré tava alta e tava puxando, porque o mar lá era aberto. E a minha babá entrou dentro do mar. E ela falava assim pra mim, vem! Pode vir, eu te seguro. Só que eu era insegura com a água, eu não tinha coragem, porque eu não tinha hábito de entrar naquele mar. Porque detalhe, minhas férias com a minha mãe, às vezes a gente ia pra um resort, eu ficava mais na piscina. Gente, era uma vida totalmente diferente. Então eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo parece que eu era uma boba e não sabia muita coisa. Mas lembrando, eu só tinha 8 anos. Ela me chamando pra entrar no mar e eu, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Eu lembro que eu voltei pra dentro. E depois ela foi lá, tal. E dali eu comecei a perceber algumas coisas. Porque quando eu não quis entrar no mar com ela, quando eu entrei pra dentro de casa, ela começou a brigar comigo, perguntando por que eu não entrei dentro do mar com ela. E eu falei pra ela que eu não me sentia à vontade, que eu tava com medo. Ela falou, você não tem que ter medo quando você tá comigo. Quando você tá comigo, você tem que ter confiança. E ela falou brigando comigo aquele dia. E eu fiquei com muito medo daquilo. Porque eu falei, nossa, tá brigando comigo, nem minha mãe briga comigo, né? Eu fiquei, tipo, triste com a situação. E depois desse dia, ela começou a ser muito estranha comigo. Do tipo, põe essa roupa. Aí eu falava assim, mas eu tava pensando em colocar essa. Não, você vai colocar essa roupa. E eu falava, mas eu quero colocar essa. E eu lembro que uma vez a minha mãe até passou na porta do quarto e ouviu a gritaria e ela perguntou, filha, o que tá acontecendo? Eu falei, ai mãe, porque eu quero colocar essa roupa e não essa roupa. E ela falou, você coloca a roupa que você quiser. E eu olhei pra minha babá e coloquei a roupa que eu quis. Entendeu? E minha mãe saiu do quarto. Enfim, outra coisa que aconteceu também que me marcou bastante, me foi servido um prato de comida e eu não comia. Sinceramente, gente, nunca gostei muito de verdura, tipo cenoura, brócolis, essas coisas não me descia muito bem. Eu preferia o arroz, o feijão e a carne. E ela, tipo, queria me obrigar a comer o brócolis. E eu falei pra ela que eu não queria comer aquele brócolis, que eu não queria, que, tipo, eu não queria comer. E ela bateu a mão, tipo, pá, você vai comer agora! E, tipo, eu olhei pro lado e não tinha ninguém ali, sabe? E eu fiquei tão mal, e eu comia, mas eu chorava tanto, eu chorava tanto. E depois, a moça, a empregada que trabalhava na minha casa, ela chegou e eu tava sozinha na cozinha, minha babá não tava nessa hora. Ela falou assim, o que tá acontecendo? Você tá bem? E eu balancei a cabeça falando que não tava bem, porque eu não queria comer aquela comida. E ela falou, meu amor, não precisa de comer, me dá aqui o prato. O que você quer comer? Eu faço pra você. Eu falei, eu quero comer macarrão. Ela, tá bom. Ela fez o macarrão, me deu a comida e eu comi a comida. E depois, no meu quarto, quando deu a noite, a babá começou a brigar comigo. Falando que eu não deveria ter comido macarrão, que eu ia me arrepender do que eu tava fazendo, porque eu não tava obedecendo ela, que nada que ela tava propondo pra mim eu queria, que eu tava implicando com ela. E, gente, esse dia eu tive uma crise de choro tão grande, eu dormi chorando. Eu dormi chorando. De repente, eu acordei de madrugada com a babá me enforcando. Ela tava me enforcando
enforcando, assim, ela tava me enforcando. E eu lembro que eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar. E, gente, eu era só uma criança. E eu já, assim, aí teve uma hora que eu, tipo, tipo, deu um grito, assim, muito grande, sabe? Levantei, assim, aí minha mãe veio correndo, ligando os... O que aconteceu? E eu com a mão no pescoço, assim, falando, é ela, mãe, é ela, eu não aguento mais ela, mãe, contrata outra pessoa, eu não aguento, eu não aguento. E minha mãe falou, meu filho, ela quem? Aí eu falei, a babá que você contratou ela. Minha filha, eu não contratei babá ainda pra você. Eu contratei a moça que arruma casa. E eu olhei assim e falei, lógico que você contratou ela, mãe, a gente tá brincando, ela tá morando aqui em casa. E, gente, eu não sei o quanto tempo que foi isso na minha cabeça. E ela falou, minha filha, vem cá dormir com a mamãe. Ela me levou pro quarto dela, eu dormi com ela na cama. E eu não conseguia dormir porque eu ficava assim, mãe, eu tô com medo. E minha mãe, ela ficava calada. Ela não falava nada, sabe? Tipo, ela ficava calada. Ela só ficava me olhando. Parece que ela tava assim, me estudando, me analisando como se eu fosse um projeto dela, sabe? Ela ficava me olhando assim, tipo assim. Eu acho que ela tava tentando entender o que tava acontecendo. No outro dia, a minha mãe não foi trabalhar e falou assim pra mim, se arruma que eu vou te levar, né, no médico. Eu falei, no médico? Não, minha filha, é no médico só pra saber se você tá bem. Eu fiquei um pouco assustada com você gritando ontem, né? Talvez você tá tendo pesadelo. Quero saber o que aconteceu. Quando nós chegamos no médico, era uma psicóloga, era uma médica de cabeça. Eu não, gente, detalhe, não sabia nada do que estava acontecendo. Pra mim era um médico normal. Quando eu cheguei lá, a médica começou a fazer a sessão comigo. E aí ela pediu pra eu desenhar. E eu comecei a desenhar a minha babá. E eu desenhava ela, o cabelo loiro, o negócio azul, eu desenhava ela e desenhava eu. Desenhei o mar, desenhei a casa, que era a minha realidade, que eu lembrei do episódio da praia, que é um episódio que me marca muito, ela me chamando pra dentro do mar, sabe? E aí ela analisou esses desenhos e viram que, tipo assim, não, né, aparentemente não tinha nada de errado no meu desenho, então ela chamou a minha mãe pra conversar, perguntar o que de fato, né, tinha acontecido. E aí a minha mãe falou com ela longe de mim, eu fiquei numa salinha com uma outra mocinha que tinha tipo brinquedinhos e coisinhas enquanto ela falou com minha mãe, depois eu voltei para a sala da psicóloga. E a psicóloga começou a perguntar como era a minha babá, entendeu? Aí ela perguntando como que era, né? Aí eu lembro que a primeira coisa que ela me perguntou foi o nome. Ela falou assim: qual que é o nome da sua babá? E eu falei, Isabela. Aí ela, ok. E como que a Isabela chegou na sua casa? Eu, não, foi a minha mamãe que apresentou ela e tal. Ela, e aí ela foi, e o que a Isabela é pra você? E eu comecei a falar, olha, ela brinca muito comigo, a gente brinca na areia, a gente brinca no meu quarto, ela me acompanha no banheiro, ela penteia o meu cabelo, sabe? E a psicóloga ia notando tudo que eu tava falando. E assim, eu só fui falando das partes boas, né? E ela falou assim, tá, e por que você gritou? Por que a Isabela fez pra você? E aí eu comecei a falar assim, olha, tudo começou... E aí eu falei, tudo começou, e eu, uma criança, né, fiquei um pouco assim, sem saber, tudo começou, ficou assim. Aí a psicóloga pegou o meu desenho e falou assim, praia. Parece que ela, gente, ela leu meus pensamentos, ou é porque a psicóloga era muito boa. Ela falou, praia. Como foi na praia? Aí eu, isso! Começou na praia, a gente tava brincando. Aí eu fui contando, gente, detalhe, eu era criança, tava falando assim, a gente tava construindo um castelo de areia. O castelo estava muito grande, eu coloquei as minhas Barbies e comecei a contar. Aí, a Isabela quis entrar no mar, só que já estava frio, estava ventando, não estava legal. E quando ela entrou no mar, ela entrou muito de uma vez e ela começou a me chamar para entrar no mar. Como eu tinha medo, porque eu tenho medo de entrar no mar sozinha, sem a minha mamãe, eu não quis, aí eu voltei para casa. Quando eu entrei dentro de casa, ela ficou muito brava comigo, começou a brigar comigo. Aí ela começou a perguntar, mas brigar como? O que ela falava pra você? E, gente, dava, assim, ela foi escrevendo, ela ia fazendo perguntas, e parece que, tipo, foi tudo muito rápido, entendeu? Em resumo, né? A psicóloga falou que a minha mãe teria que me fazer um encaminhamento para um psiquiatra, porque talvez eu teria que tomar uma medicação que não, o psicólogo não receita remédio, né? E aí, pelo que, assim, eu não entendi muito bem, fui no psiquiatra, e aí a minha mãe começou a me dar uns remedinhos de gotinha debaixo da língua. Ela falou que tinha demitido a Isabela pra mim, que tudo ia ficar bem, e por conta desses remedinhos que eu ia tomando, eu, né, fui ficando mais calma. Eu não sabia o que eu tava tomando, não tinha gosto de nada, era sublingual, me ajudava a dormir,
E, enfim, a história passou, o tempo passou, a gente mudou, né? E a história acabaria aí. Até que eu cresci um pouquinho, já estava ali mais ou menos na minha beirada dos meus 18 para os meus 19 anos, né? Tava conversando com uma amiga da faculdade, que eu entrei na faculdade também e tal. E aí eu conversando com uma amiga, e essa menina, ela tinha tido um filho na adolescência. E para ela estar fazendo faculdade, ela estava tendo problema com a babá para cuidar da filha dela. E na hora que ela começou a falar do babá, gente, eu até arrepio de lembrar, eu lembrei na hora da minha história. Sabe? Tipo, porque ela ia contando assim, não, porque eu contratei a babá pra cuidar da minha filha, só que a babá tá tendo complicações com ela. E na hora eu falei, babá, complicações? Gente, veio tudo à tona. Parece que por algum momento, alguma coisa aconteceu na minha cabeça, esqueceu esse episódio da minha cabeça. Esqueceu que eu passei por isso na infância. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, vem cá. O que aconteceu? O que aconteceu com a Isabela? Minha mãe, Isabela? Eu falei, com a babá. Minha mãe regalou o olho e falou, você viu a Isabela de novo? Falei, não, mãe, ela foi embora, eu nunca mais vi a Isabela, eu só queria entender o que aconteceu. Depois daquele dia que ela me enforcou e que você me levou no médico, eu comecei a tomar o remédio, você mandou ela embora, mas o que ela fez comigo, mãe? Porque hoje uma amiga da faculdade começou a compartilhar comigo e eu lembrei que você passou por uma história parecida com essa menina, tipo, com babá e complicação. A senhora teve também complicação com a babá e comigo, não foi? O que aconteceu? Minha mãe falou, minha filha, eu esperei anos você me fazer essa pergunta. Esperei uma vida inteira. Se você não me perguntasse, eu não ia te contar. Aí a gente sentou. E lá foi ela falar que no meu diagnóstico saiu que por ela sempre mudar de ambientes, mudar de casa, muitas pessoas diferentes, o meu cérebro perdeu o comando de identificação, que é uma coisa rara de acontecer. Porque é como se eu não realmente tivesse criado laço com ninguém. Então, todo mundo, pra mim, é desconhecido, todo mundo é novo, todo mundo é, né, ninguém vai ficar na minha vida pra sempre. E acabava que quando eu mudei lá pra aquela casa, ai, gente, até engraçado. Eu criei como se fosse existe um amigo imaginário, certo? Eu criei uma babá imaginária, porque é como se eu não soubesse que eu podia ter um amigo imaginário, porque o meu cérebro era adaptado com babás que cuidavam de mim, então eu criei uma babá e eu idealizei a babá exatamente como eu achava uma mulher bonita. E o nome dela, Isabela, na verdade, aí minha mãe falou, minha filha, você lembra uma boneca que a sua avó te deu quando você tinha uns 5 aninhos de idade e você só brincava com essa boneca quando você ia lá pro interior pra casa dos seus avós? Aí eu olhei assim pra cara dela e falei, Isabela. Tipo, era o nome da minha boneca. Gente, não passou de uma criança, eu não passei de uma criança que teve um desconexo mental ali na hora por conta da quantidade de mudanças que eu passei por pouco período. Muitas pessoas passam pela minha vida com pouco período e eu remeti aquilo que eu acreditava em um projeto, porque realmente o nosso cérebro, ele é um holograma. A gente pode muito bem mudar aquilo que a gente está vendo. Eu sei que parece loucura, mas a ciência explica. E eu via essa babá na minha frente, como se ela fosse uma pessoa, só que o padrão de beleza dela foi construído através de filmes, de momentos queridos que eu tinha com a minha mãe, de filmes que eu tinha assistido com a minha mãe e remeteu aquela personagem, ficou na minha cabeça. A boneca, que eu fiquei encantada de ganhar uma boneca costurada pela minha avó, né? E eu dei o nome da boneca de Isabela, tipo assim, e aí a boneca ficou lá no interior, eu fiquei um tempo sem ver essa boneca, mas esse nome ficou na minha cabeça, entendeu? Então, tipo assim, tudo foi, na verdade, uma construção que eu tive comigo mesma. E aí, lembra que eu falo que a minha mãe entra no quarto? E eu falo, mãe, mas a senhora viu ela. A senhora entrou dentro do quarto, a senhora viu ela estava querendo me obrigar a vestir uma roupa. Ela falou, minha filha, não. Você estava gritando dentro do quarto, eu cheguei e perguntei pra você o que foi. Você falou assim, eu quero pôr essa roupa e não essa. E eu te acalmei falando pra você, então põe a que você quer, minha filha. Você foi lá e pôs a que você quis, não tinha ninguém lá, você estava gritando sozinha. Eu falei, mas tinha a cozinha também, mãe. O brócolis, o dia do brócolis. Ela queria me obrigar a comer o brócolis. E a empregada veio. E a empregada falou pra mim que não podia, não precisava comer o brócolis, que eu comia o arroz. Ela falou, sim, minha filha. Ela conversou comigo sobre isso, que você tava chorando em cima do prato porque você não queria comer o brócolis. Só que o brócolis não era seu, o brócolis era pra mim. Você colocou brócolis no prato, você colocou cenoura no prato e começou a chorar em cima do prato porque você não queria comer o brócolis. E a gente viu, ela viu você fazendo isso.
Entendeu? Aí chegou o momento que ela te perguntou por que você estava fazendo isso, você falou que não queria comer, ela falou que estava tudo bem, que você não precisava comer e te ofereceu um macarrão. Então, assim, tudo foi você, minha filha, que era criança, que foi fazendo e ia montando situações na sua cabeça. Porque você era sozinha, você não tinha amigas, você não tinha pessoas ali pra preencher aquele espaço, aquele tempo. Por muito tempo, minha filha, eu me senti culpada por isso. Muito tempo eu pensei que você poderia vir a ter surtos psicóticos, desenvolver uma esquizofrenia, porque o psiquiatra falou desse perigo. Mas por conta da medicação muito bem dada na época, curou. Você nunca mais teve traços de ver nada. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Essa babá nunca existiu, minha filha. Essa babá foi um projeto que você teve na sua cabeça. E, gente, eu descobri aquilo e falei, não é possível. Tipo, eu lembro perfeitamente dela, gente. Eu lembro dela dentro do mar, eu lembro dela brincando comigo na areia, eu lembro dela brigando comigo. Tipo, foi muito difícil eu acreditar que, na verdade, foi um mini surto que eu passei. Eu falo mini porque meu cérebro talvez era muito pequenininho, né? Eu era criança. E carreguei isso, sabe? Tipo, nossa, gente, que bizarro. Mas enfim, fiquei muito feliz que a minha mãe me deu esse apoio, fiquei muito feliz que ela me contou a verdade, fiquei muito feliz que a minha mãe não me ignorou, não ignorou meus gritos, não ignorou meus surtos, não pensou que isso era birra, não pensou que isso era coisa de criança, porque de fato o psiquiatra falou pra ela que isso sim, poderia sim me desencadear uma esquizofrenia, porque eu poderia começar a ouvir vozes, eu poderia começar a ficar com medo de um galho que tá fazendo sombra na minha janela, e isso poderia desenvolver a síndrome da perseguição, estão me perseguindo, estão me procurando, estão querendo me pegar. Então, assim, eu tava a um passo, às vezes, de ter como se fosse um burnout, como se fosse um estresse crônico mental que fosse fazer alguma coisa com o meu cérebro, que os médicos ficaram impressionados, porque de muitas histórias de traumas que passaram por aí nunca tinham visto algo do tipo, mas conseguiram me tratar. Graças a Deus, minha mãe tinha uma condição muito boa, eu lembro que a gente viajou algumas vezes para captar por conta disso. E eu conto essa história mesmo porque muitas das vezes a gente cresce doente, a gente cresce, né, sem saber por que a gente está se sentindo mal com alguma coisa, e isso teve uma raiz lá na nossa infância, e a gente acabou sendo ignorada pelos nossos pais. E eu conto a minha história porque eu sinto que a minha mãe me salvou. Ela me salvou de realmente, talvez, ter um surto e acabar tendo algum tipo de problema mental. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Caraca, que história diferente, que história bizarra. Eu ia lendo essa história, gente, e na minha cabeça eu pensei assim, essa pessoa tá inventando, né? Essa pessoa, assombração, tipo assim, é uma coisa muito anormal, é uma coisa muito fora do normal. Mas eu dei uma pesquisada dentro dessa história, tá, gente? Eu dei uma pesquisada sobre isso, tentei buscar alguns termos científicos pra explicar essa história, pra entender se realmente tinha embasamento. Tem embasamento essa história, realmente aconteceu. Não que eu estivesse duvidando da história dela, mas eu queria apenas fortalecer o que ela estava me falando para trazer mais veracidade para vocês, né? Para não ter dúvida, mas será que é verdade? Não é, né? Com essas questões cerebrais. E eu que estou estudando para psicologia, achei essa história sensacional. E, gente, quando eu era criança, eu tinha amigo imaginário. O nome dela era Maria Clara e do meu amigo era Pedro. Eu brincava muito com eles. E era mais ou menos ali dos meus 9 até os meus 12 anos de idade. Aí depois dos 12, que eu fui chegando na puberdade, eles começaram a sumir da minha cabeça. Mas nunca chegou nesse nível de me controlar, de me convidar para algo, digamos assim, a ser algo externo, sabe? Era algo eu só conseguia ver isso mesmo quando eu entrava num fluxo, assim, sabe? Então eu me identifiquei um pouco com essa história quando ela fala da babá imaginária e foi muito diferente, cara, muito diferente. Você tem histórias, assim, assustadoras, macabras, diferentes, de espíritos? A gente quase não conta no meu canal, traz pra gente contar aqui no storiescanaldeantipaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.